Me alegro sinceramente, me rejubilo espiritualmente, porque aqui estamos fazendo eco à oração que o próprio Jesus elevou a Deus Pai, para que todos fossem um como Ele e o Pai são um, a fim de que o mundo creia que Ele fora enviado. João 17, 21 seguintes, estabelece a alma de tudo que está acontecendo hoje, com a graça de Deus, por obra do Espírito Santo, que é a tomada de consciência por parte dos cristãos, que todos os discípulos da messe têm que buscar essa comunhão fundamental do ensinamento de Cristo, a vivência da fraternidade de uma maneira cada vez mais perfeita, para abalizar a pregação, para que haja realmente respeitabilidade, para que haja acolhimento por parte dos afastados, daqueles que ainda não vivenciam o amor de Jesus Cristo. Então, é um motivo muito grande de ação de graças a Deus, isso que estamos vivenciando com todas as nossas imperfeições, concretizar, segundo nossas possibilidades, esta oração de Jesus pela unidade de todos os seus discípulos e discípulas. Em segundo lugar, esse fato histórico. Nós estamos vivendo um momento absolutamente novo na história da cristandade, porque pela primeira vez, 500 anos depois, os 500 anos da Reforma Luterana estão sendo comemorados, não lembrados, estudados meramente, comemorados conjuntamente em nível cristão. Isso não é obra do acaso. Nós sabemos que houve, no início já, um empenho para uma reforma assumida conjuntamente. Todas as pessoas, grupos, movimentos espirituais que perceberam as necessidades de mudança no cristianismo ao longo dos séculos, se manifestavam, vivenciavam, mas nem sempre eram ouvidos. Muitas vozes foram abafadas e muitas vezes violentamente, inclusive no século XVI. Lutero quis a reforma da igreja cristã, de todos os cristãos. Ele não lançou de maneira particular, não chamou atenção sobre si para a criatividade, para a grandeza das intuições dele, uma reforma luterana. Queria a reforma da igreja de Jesus Cristo. Porém, o momento para o diálogo não estava maduro. Muitos corações se endureceram a essa chamada e houve a separação. Porém, ao longo dos séculos, Deus, que tem paciência infinita, não desistiu dos seus filhos e filhas. E nós percebemos que já há algumas décadas, há 5 décadas, nós temos um discurso, nós temos um aprofundamento, nós temos um estudo ecumênico de alto nível. E grandes teólogos evangélicos e católicos têm se reunido frequentemente. Um trabalho muito intenso, a partir da Sagrada Escritura, da tradição das igrejas, e hoje nós percebemos que existe uma grande base comum. Isso já foi selado de uma forma muito importante em 1999, com o Acordo Luterano Católico Romano sobre a doutrina da justificação, que foi assinado pelas 2 igrejas, Luterana, a Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica, e depois assumida também pela Federação Metodista Mundial, pela Federação Reformada Mundial e outros grandes representantes dos evangélicos do mundo, de tal modo que esse documento hoje é patrimônio, podemos dizer, dos cristãos. Depois desse marco sobre esse ponto fundamental desenvolvido por Lutero no século XVI, essa assunção conjunta desta grande luz sobre a história da salvação, nós tivemos todo um trabalho apresentado à cúpula das igrejas e nasceu o documento da comunhão ao conflito, comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma Luterana. Então, para nós, de modo particular católicos, é a primeira vez que nós comemoramos conjuntamente com os evangélicos, de modo particular Federação Luterana Mundial, o aniversário da Reforma, no caso, 500 anos. O próprio Papa Francisco esteve em Estocolmo para dar abertura ao ano jubilar, junto com os representantes evangélicos, numa belíssima cerimônia e celebração,
e ao longo do ano, pelo mundo todo, estão acontecendo eventos comemorativos para que esse patrimônio comum se torne cada vez mais patrimônio não do teólogo somente, não de autoridades, de ministros das religiões, mas do povo de Deus. Então, nós saudamos essa iniciativa. Certamente toda a região aqui representada por nós se rejubila e oxalá nós sejamos multiplicadores de que o Espírito Santo de Deus está, como sempre, em ação, tocando os corações do alto, mas que seja até baixo, ou seja, o conjunto do povo de Deus, para que esse testemunho de fraternidade possa realmente levar Jesus Cristo a muitos ambientes que ainda padecem tantos males, tantos pecados individuais e sociais, como nós estamos bem presenciando em nossa sociedade brasileira e mundial. Portanto, nós acolhemos essa proposta do documento do conflito à comunhão, celebração conjunta dos 500 anos da Reforma de Lutero. Nós saudamos a todos que aqui estão abrilhantando este evento e nos comprometemos. Eu também, como professor de ecumenismo na Faculdade Católica de Marília, me comprometo a fazer chegar a todos os nossos estudantes esse documento e essa revisitação à doutrina luterana como patrimônio comum dos cristãos. É o que estamos tentando fazer e creio que os frutos serão muito abençoados, porque Deus realmente quer uma igreja sempre em processo de reforma. Isso não é um fato do passado. Hoje temos tantas reformas a serem feitas em nossas vidas e em nossas comunidades. A reforma é uma proposta contínua. Quem somos nós diante da grandeza infinita do nosso Deus? Somos tão pequenos, necessitamos de conversão diária e essa proposta realmente deve ser assumida por todos. Então, louvado seja Deus que nos reuniu nesta manhã e que essas chuvas que têm caído, inclusive hoje, que sejam chuvas de bênçãos para que essa boa semente se torne mais fecunda ainda, que nós possamos dar esse testemunho em unidade de que Jesus é o nosso Salvador e tem realmente todas as graças necessárias para que a comunidade mundial seja cada vez mais grande família dos filhos e filhas de Deus. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Momento de alegria estarmos juntos. Faço minhas palavras do Padre Maurílio. Consideramos um fato histórico quando há uma ruptura na sociedade, na política, quando há uma ruptura em conceitos. A Reforma Protestante trouxe essa ruptura. Através da Reforma Protestante, deu-se início à Revolução Industrial, Revolução das Artes, religiosa. Mas, tomando a palavra aqui, como pastor de uma igreja reformada, como pastor reformado que sou, eu gostaria de público agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana pela tradição, por preservar, por cuidar do Evangelho de Cristo. Cristo nos chama para sermos uma unidade, um só povo, um só rebanho. Não há divisão do conceito de cristão. Antes de ser pastor, reformado, protestante, eu sou católico, porque católico é universal. E antes de ser católico, eu sou cristão. E antes de cristão, sou ser humano. Existe uma fala de um escritor do século XVI, Miguel Cervantes, quando ele escreve no seu livro em Dom Quixote de la Mancha, ele diz assim: sonho que se sonha só é somente um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Cristo nos chama para sonharmos juntos, para sermos cristãos. Cristo nos chama para sermos um só rebanho, de um só pastor. Somos irmãos em Cristo Jesus. Não estamos em guerra. Somos um povo e nós adoramos a um Deus único, trino e verdadeiro. Gostaria de deixar um texto da palavra do Senhor a todos. Texto do apóstolo São Paulo
aos Romanos, capítulo de número 1. Versículo 16 e 17 é um texto da Reforma Protestante que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vivemos pela fé, somos salvos pela fé. Ouvimos um hino tão lindo que fala sobre a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é nosso, mas é dom de Deus. Deus nos concede e nós temos fé. Semana passada eu estava com a minha esposa e paramos na Avenida de Assis e uma senhora avançada em idade atravessava a rua com uma Bíblia e um rosário. Minha esposa disse assim: ela permanece assim, forte, buscando ao Senhor, porque ela tem fé. Nós permanecemos firmes quando estamos firmados na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu gostaria de tomar a liberdade e pedir a todos vocês que são cristãos a se colocar em pé neste momento. Gostaria de pedir que você levantasse as suas mãos e repetisse comigo assim, bem alto: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo, neste lugar, glória a Deus. Amém. Pode sentar, gente de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a gente. Amém. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Comunidade em unidade aqui reunida. É uma alegria nós podermos comemorar essa redescoberta do Evangelho. O reverendo citou a leitura bíblica e eu também separei a mesma, porque ela é por excelência a leitura da Reforma, e muitos historiadores dizem que sempre há uma mudança de mentalidade quando se lê esse texto, e assim aconteceu com Lutero, depois com Calvino, depois com John Wesley, outros reformadores. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, preceito veterotestamentário do profeta Abacuque 2,4, onde fé é fidelidade, depois então confiança. A nossa fidelidade a Deus, a nossa confiança em Deus é que nos faz viver diante das nossas divisões, dos nossos erros e da nossa pequenez. Lembrando também um pouco do contexto da Reforma, era o contexto do humanismo, o pessoal voltava a estudar lá as línguas antigas, a história, as artes, e ela teve um impacto não só na igreja, era como que a Idade Média estava ali num estupim e precisava se reinventar. E a Reforma foi um trampolim para isso também, onde então a sociedade pôde se reinventar, onde a educação ganhou mais impulso, onde a economia também teve a sua interferência, a imprensa tipográfica lá de Gutenberg ganhou mais força. Se hoje a gente usa aí celulares, smartphones, a gente pode pensar lá atrás em Gutenberg. Tem também ali os seus impulsos para que a tecnologia chegasse até hoje.
Martinho Lutero tinha uma pergunta existencial, que é a nossa muitas vezes também, e o que ajudou a encabeçar, a desenvolver a reforma. A pergunta dele era: como eu obtenho ou encontro um Deus misericordioso? Eu sendo pequeno, pecador, como? E os seus olhos abriram quando ele leu esta passagem de Romanos 1,17, também citada anteriormente. O justo pela sua fé viverá. Irmãos e irmãs, nós vivemos pela fé, pela confiança. Nós, não por aquilo que nós vemos, mas justamente por aquilo que nós não vemos. E por isso nós podemos estar aqui hoje, celebrando a vida, a fé, a reforma constante do nosso dia a dia. Esse banner aqui lembra o tema e o lema do ano da Igreja Luterana IECLB no Brasil, inspirada pela palavra bíblica de Atos 17, 28, que diz: nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Alegres jubilai, baseado em um hino de Martinho Lutero, Cristãos alegres jubilai, e o lema: agora são outros 500. 31 de outubro desse ano, nós temos 500 anos de reforma. E agora são outros 500. O que nós temos que reformar ainda enquanto igreja cristã para sermos fiéis, fidedignos ao Evangelho libertador e transformador de Cristo? O que nós temos aí no horizonte nos próximos 500 anos? Por isso também as cores aí da rosa de Lutero não estão no original. Elas estão nas cores da bandeira brasileira, porque nós não vivemos na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na África. Nós somos igreja no Brasil, e como o Evangelho da justiça que vive pela fé, do justo que vive pela fé, chega para nós hoje, num país como o nosso. E para encerrar a minha fala, lembrando os nossos musicistas aqui, Martinho Lutero também era um músico. Ele se graduou em artes também. E ele diz assim: quero ver todas as artes, principalmente a música, a serviço daquele que as criou e nos deu, a serviço de Deus. Que Deus nos ajude e nós deixemos Deus ser Deus. Amém. Amém.